capítulo 1, ele começa apresentando para nós a história de uma família que tem por patriarca um homem por nome de Eucana. Eucana, segundo o autor do texto, é um homem morador da cidade de Efraim, da cidade de Ramataim Zofim, que fica em Efraim. Eucana é filho de Jorão. E Eucana tem duas esposas. A primeira esposa se chama Penina, a segunda esposa se chama Ana. Penina é a mulher que Eucana tem, que lhe dá filhos. A mulher que é vívida, é a mulher que lhe prouve a Deus ter o seu ventre fértil. E Ana é a mulher que, segundo a história, é aquela que é estéril. E o que chama a atenção deste texto aqui é que os primeiros versículos do texto diz que de ano em ano Eucana reunia sua família e saía da cidade de Ramá e subia até o templo que estava em Siló para adorar e para sacrificar a Deus. Detalhe que da cidade de Ramá até a cidade de Siló são cerca de 30 a 40 quilômetros. E o caminho que eles traçavam de Ramá até Siló era um caminho de subida. Então, uma vez no ano, Eucana preparava sua família para fazer o caminho de subida, porque no caminho de subida de Eucana tinha adoração e tinha sacrifício. Uma vez no ano, pelo menos, Eucana preparava sua família para subir até Siló. Como quem diz, pelo menos uma vez no ano, nem que seja uma vez no ano, eu preciso subir de nível. Eucana tinha consciência que não dava para viver uma vida inteira no mesmo nível. Ele precisava subir o nível. Só que para ele subir o nível, ele precisava preparar o sacrifício durante todo o ano, preparando o sacrifício durante todo o ano. Então, no dia da subida, ele subia até o templo para adorar e para sacrificar. Eucana tinha certeza na sua mente que ele precisava subir de nível, mas não dá para subir de nível sem a intenção de adorar e de sacrificar. Pensando nestas duas hipóteses de adoração e de sacrifício, nós temos a interpretação de que não se dá para subir de nível se não for para adorar e se não for para sacrificar. Me guarde, por favor. A palavra adoração aqui, ela vem do termo avodar. Avodar significa serviço e adoração. Então, quando Eucana sai da sua cidade para subir até Siló, ele tem na sua consciência que ele não sobe de nível para fazer qualquer coisa, ele sobe de nível para servir. E olha para cá, se ninguém te contou, eu te conto. O culto não é uma adoração de lares, o culto é serviço no interior. É por isso que Mateus, narrando uma fala de Jesus no capítulo 15, verso 18, ele diz que, assim como o profeta Isaías disse, este povo me louva de lábio, mas o seu coração está distante, porque nós invertemos a palavra culto e entendemos que culto é um arrepio durante 2h40. Entendemos que culto é um pular por 2h40. É bom e eu gosto, só que culto é profundidade e serviço, porque se eu não
Então Eucana entende que, nem que seja pelo menos uma vez no ano, eu preciso subir de nível, servindo e me aproximando dele. Daniel, por que servindo e me aproximando dele? Porque todas as vezes que eu me aproximo de Deus, porque nunca foi Deus que se distanciou do homem, sempre foi o homem que se distanciou de Deus. Daniel, aonde você viu isso? Eu vi isso no livro de Gênesis, capítulo número 3, quando na hora do encontro no jardim do Éden, Deus desce no mesmo local do encontro e começa a passear no jardim. Ele começa a perguntar: aonde tu estás, Adão? Adão, aonde tu estás? Aí está Adão escondido atrás da moita. Uramaia Céia. É quando Adão grita de trás da moita: eu ouvi os seus passos no jardim e temi de me apresentar. Sabe o que eu vim liberar para a vida de alguém? A palavra é: Deus nunca se afastou de você, sempre foi você que se afastou de Deus, mas Deus nos chama hoje para fazer o caminho da volta. Pecador, qual é o caminho da volta? Voltar a servir melhor, voltar a se aproximar. Mulher, a Súria, vai subir de nível, olha para cá. E o detalhe do texto é que, quando Eucana sobe até Siló, com a sua família, diz o texto, que a adversária de Ana, todo ano começa a perseguir Ana, todo ano afronta a Ana, dizendo para Ana: eu tenho filhos, você não tem, eu gero, você não gera. E Ana, pregador, Ana se entristece ao ponto de não comer esse Siló. Mas olha para cá, sabe qual é o segredo do texto aqui? O segredo do texto aqui é que quem sai de casa com a intenção de adorar e de sacrificar não é Penina. Quem sobe para sacrificar não é Ana. Quem sobe para servir não é os filhos de Penina. Quem sobe para servir não são as filhas de Penina. Quem sobe para servir e sacrificar é Eucana, ao ponto de todo ano se tornar um costume, se tornar uma rotina. Pregador, que rotina segundo o texto? É simples. Todo ano que Eucana sai de casa, a intenção de Penina é: para que eu vou preparar meu sacrifício se já tem alguém para sacrificar por mim? A intenção de Ana é: para que eu vou preparar meu serviço se já tem alguém para servir por mim? E olha para cá, gente, eu não sei se alguém te contou, mas eu preciso contar. É por isso que todo ano se tornou rotina e nada muda. É por isso que você vem segunda, você vem domingo, você vem quinta, você vem consagração, vem quinta noite, sobe monte, desce monte, e a vida não muda. Por que não muda, pregador? É porque você não entendeu o princípio de culto. Daniel, isso está lá na antiga aliança, mas está na nova também. Você quer ver? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. Sabe o que Paulo estava dizendo para Roma? O princípio de culto é aproximação, o princípio de culto é serviço. Não dá para entrar aqui só por entrar, não dá para entrar aqui só para mais um serviço, não dá para entrar aqui só para mais uma reunião. Se não for para servir, é melhor voltar para casa. Se não for para servir, é melhor voltar para casa e para o Instagram, é melhor ir para o Facebook. Mas eu vim te chamar hoje, o exército da responsabilidade. Qual a responsabilidade, pregador? Deus nos chama hoje para se aproximar e servir melhor, servir melhor, servir melhor. Você quer subir de nível? Você quer ver Deus te usar? É só começar a servir. Ah, não, me ajuda, Jesus. Então Eucana sobe e sacrifica, e Penina não sacrifica, e Ana não sacrifica, ao ponto de todo ano Eucana colocar uma mesa formada de frente a todos os componentes da família, e se assenta Ana, Penina, Eucana, os filhos de Penina, as filhas de Penina,
E olha para cá, gente. Esse sacrifício que Eucana entrega aqui é um sacrifício conhecido como sacrifício de comunhão, que é o único sacrifício aonde toda a família participa do mesmo. Quando Eucana se assenta com a sua família para comer, todo ano é a mesma coisa. Qual o pregador? Todo mundo está sentado na mesa, mas Penina sempre aperreando, desculpa o termo, a Ana, sempre Penina perseguindo a Ana. Só que Ana não entendeu ainda que se ela quer que Deus mude a vida dela, ela não pode subir ao templo sem intenção de servir e sem intenção de sacrificar. Eu não sei quem pegou isso daqui, mas eu preciso liberar. Sabe quem encerrou a madrigiana foi Deus, e nós nos tornamos perfeitos, pastor Eliseu, em atribuir ao diabo aquilo que é coisa que Deus faz.
Então nos cabe a atitude. Qual é a atitude, pregador? É o que você repetiu em alta porção. Quando Ana percebe que já não dá mais para maquiar a subida no templo, ela se levanta. E todas as vezes que a palavra se levanta ou levanta-te é mencionada na Bíblia, ela traz a ideia de posicionamento. E aqui entra uma interpretação de que dá para subir ao templo sem estar posicionado. É por isso que sobe estéreo, desce estéreo, sobe estéreo, desce estéreo, vai em segunda, estéreo, vem na quinta, estéreo, ponto de pregação, estéreo, vai no monte, estéreo, vai na campanha, estéreo, corre atrás de profeta, estéreo. Só que chega uma hora que não dá mais para se conformar com a água no calcanhar. Aí ela entende que ela precisa tomar uma atitude. Pregador, e qual é a atitude dela? Ela se levanta. Mas pregador, se levanta para quê? E Ana se levantou e entrou no templo do Senhor. E como ela entra no templo do Senhor, gente, aqui, ela entra para sacrificar. Daniel, não, peraí, você está equivocado. Lógico que você está equivocado. Como é que ela vai sacrificar se Ana não tem sacrifício? Se Ana não preparou um animal para entregar no sacrifício? Você quer ver que ela vai sacrificar? Quando ela entra no templo, e quando ela responde ali, ela diz: a tua serva está com a marcura de algo. Quando Ana entra no templo para sacrificar, para adorar a Deus, ela cumpre o que o salmista Davi escreveu no seu momento de angústia. Quando ele acaba de pegar a mulher cega, corrigido por profeta Natan, entra dentro do quarto, cumprindo-se o costume chamado de chuvar, que é o caminho de retorno. Ele começa a orar a Deus, e na sua oração ele diz para Deus: Deus, o Senhor não tem prazer em sacrifício. Parece que eu estou vendo Davi aqui ser contraditório com Deus, porque ele está dizendo que Deus não tem prazer em sacrifício, só que foi Deus que falou para Arão, todo homem que pecar tem que entregar um sacrifício. Só que Davi aqui no Salmo 51 parece ser contraditório em dizer para Deus que Deus não gosta de sacrifício, em dizer para Deus que Deus não tem prazer em sacrifício. Haja vista que sacrifício é aproximação. Então Davi está dizendo para Deus, pregador, que ele não tem prazer em alguém que se aproxima. Sim, ele está dizendo para Deus que não tem prazer em quem se aproxima. Só que eu aprendi que com texto revela texto, e os versos posteriores vai explicar o porquê Davi usa essa expressão. Ele diz para Deus: o Senhor não tem prazer em sacrifício. Por quê? Porém, o sacrifício para Deus é como um coração contrito e quebrantado. Porque se o Senhor quisesse sacrifício, eu daria sobre ele e tenho para dar. Só que o sacrifício para Deus é um coração contrito e quebrantado. Guarde-me, por favor. Quando ele fala sacrifício, ele fala de aproximação. A palavra coração aqui significa intenção. Quando Davi está dizendo para Deus, ele está dizendo: Deus, o Senhor não tem prazer em quem se aproxima só por se aproximar, mas a aproximação para o Senhor tem que ter intenção. Pregador, intenção de quê? Intenção de se relacionar, porque Deus não quer um lance contigo, Deus quer um relacionamento contigo. Eu vi teve gente que se levantou, vou de novo. Deus não quer um lance contigo, Deus quer um relacionamento contigo. Deus não quer só uma quinta-feira, Deus quer uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta. Ele quer o teu janeiro, teu fevereiro, teu março, teu abril. Ele quer 2025, 27, 27. Ele quer a eternidade contigo. Sabe o que Deus está dizendo para a vida de alguém? Quem tem água no calcanhar se satisfaz na quinta-feira, mas quem mergulha no rio, a quinta-feira não funciona. Tem que vir na quinta, tem que vir na sexta, na sábado ele busca, na domingo ele busca, na segunda eu não sei quem vai pegar, mas eu preciso liberar para a vida de alguém. Deus está me chamando a subir de nível, subir de nível, subir de nível, subir de nível. Sabe aquela Bíblia empregada na constante? Deus manda você abrir ela agora. Ramaia, saia. Não dá para ficar no braço. Porque no braço eu sinto a temperatura da água, mas não descubro o que o rio me revela. Quer ver? Quer ver? Você quer ver? Jesus se apresentou em Lucas 5, na beira do mar de Tiberias, observando o pescador lavando a rede. Subiu no barco dele, pregou para a multidão,
E depois de pregar para a multidão, ele olhou para o homem do barco e disse: rapaz, se tu só quiser sentir a temperatura da água, o raso está bom. Mas se tu quiser mudança de vida, faz uma alta. Não, hoje não, porque o pessoal da agora dentro comigo. Ele olhou para o Pedrão: se tu quiser só uma quinta-feira, fica na escola que você quer. Se tu quer só mais uma reunião, você pode sair daqui e fazer o que você quer. Mas se você quer mudança de vida, vai para o meio do rio. Vai para o meio do rio. Vai para o meio do rio. Sabe o que me irrita? Sabe o que me entristece, pastor Eliseu? É que talvez essa hora está rolando resenha de tudo quanto é tipo. Talvez essa hora está rolando feijoada no caldeirão. Talvez essa hora está rolando um pagode liberado. Tem gente descendo até o chão. Tem gente rebolando até o chão. E sabe o que me deixa entartecido? É que tem gente que está recebendo convite hoje. Então o convite, pregador, chegou a hora de subir de nível. Não adianta. Quer criticar católico. Não adianta. Quer criticar o vaga. Eles quando entra para ganhar. E chega na igreja, meu filho. Você vem para molhar só o pé. Jesus está te chamando. Mergulha no rio, mergulha no rio. Mergulha no rio, mergulha no rio. Amasse, o Senhor não tem prazer em sacrifício, porque o sacrifício do Senhor é um coração contrito e quebrantado. Então a intenção de Davi, quando escreve o Salmo 51, é dizer que Deus não tem prazer naquele que só vem ao culto, mas aquele que se aproxima quando chega no culto, com a intenção de se relacionar. Porque nunca foi sobre estar aqui e vestir camisa, sempre foi sobre relacionamento. Porque com Deus não funciona só luz. Porque com Deus não funciona só uma noite. Porque com Deus não funciona só uma semana. Deus não te chamou para viver momentos. Deus te chamou para viver eternidade. É por isso que quando Deus olha para você, Ele não vê qualquer coisa. É por isso que quando Deus olha para esta igreja, Ele vê uma aliança que não tem começo, mas também não tem fim. Porque Satanás quer olhar para você e quer te dar uma noite de sucesso. Satanás olha para você e quer te dar uma noite de prazer. Satanás olha para você e quer te dar uma noite de perdição. Mas Deus olha para você e quer te dar uma eternidade de salvação. É por isso que quando Deus traz um profeta para dizer, Ele diz: sobe de nível, porque o caso não é teu lugar. Sobe de nível, porque o caso não é teu lugar. Sobe de nível, porque o caso. Aí Davi completa dizendo que sacrifício para Deus é uma oração, intenção, contrito e quebrantado. A palavra quebrantado significa arrependido, disposto à mudança. Então o que Davi está dizendo é: Deus não tem prazer em quem se aproxima sem intenção de mudar. O que Davi está cumprindo no Salmo 51 aqui é um costume judaico chamado Teshuvá, que é o caminho do retorno. E os pilares deles ensinam que todo homem que cumpria isso, ele entrava para dentro do quarto, confessava o seu pecado para Deus, se arrependia grandemente e largava a prática do pecado, porque ele entendia que Deus despreza aquele que só entra com uma máscara e não tira ela em nenhum momento, porque para este aqui é falsidade, mas Deus tem prazer e não rejeita aquele que olha para Deus e diz para Deus: Deus, a minha vontade agora era pecar. Deus, olha para cá, Daniel, você está equivocado. Não, nunca foi vergonha entrar dentro de um quarto e dizer para Deus: Deus, me dá graça, porque minha carne está gritando. Nunca foi vergonha chegar no quarto e dizer para Deus: Deus, me dá força, porque eu quero pecar. É isso que eu vim pregar para a vida de alguém. É como você está no último estágio, você está quebrado, quase parando. Você olha para Deus e diz: Deus, me dá força. Arrependido, disposto à mudança, Deus não despreza. Porque o caminho de subida de nível exigirá de nós serviço, aproximação e intenção
intenção de relacionamento. Porque olha para cá, gente, não vale a pena entrar só por entrar. Se a minha intenção não for servir, se aproximar com a intenção de se relacionar. Quando Ana entra no templo, que ela entende que o único sacrifício que ela possui é o seu coração quebrantado, então a vida de Ana muda. Você quer ver que a vida de Ana muda? Quando ela olha para o profeta Eli, ela coloca para fora que ela carrega dentro dela por muito tempo, ela diz: a tua serva está amargurada de alma. E ela começa a fazer uma oração, e a oração dela é: Deus, se tu tentares para a oração da tua serva, e da tua serva eu não te esquecer, e para a tua serva tu deres um filho varão, eu dedicarei este filho na tua casa a ser filho todos os dias da vida dele, não passará navalha sobre a cabeça dele. Olha para cá, diz o texto que Ana vai para casa, volta para casa em Ramataim, e Ana conheceu a Eucana. Quando Ana conhece a Eucana, Ana começa a gerar uma criança por nome de Samuel. Quando Eucana chega em Ana, ele diz: Ana, vamos lá no culto, porque eu já preparei tudo para oferecer por você. Ana bota o pé firme no chão em Ramataim e diz para Eucana: hoje eu não vou subir. Por que não vai subir, Ana? Porque este ano eu vou preparar o meu sacrifício para me entregar a Deus. Porque Ana entendeu que não vale a pena tentar subir de nível se não for com a intenção de servir, e se não for com a intenção de se relacionar, não for com a intenção de se aproximar. Aí Ana diz: eu prefiro preparar primeiro, para depois então me relacionar. Sabe qual é o problema? É que tem gente que entra em relacionamento sem estar preparado. É por isso que entra agora, toma uma pancada e não sustenta. É porque pensa que relacionamento é fachada. É porque pensa que relacionamento é modinha. Todo mundo tem relacionamento, eu vou me relacionar também. Olha pra cá, relacionamento exige renúncia. Relacionamento exige renúncia. Relacionamento exige santidade. Relacionamento exige comprometimento. Sabe o que Deus está dizendo para a vida de alguém? Se não for para se relacionar, é melhor tu secar o teu calcanhar e voltar para casa. Mas se for para se relacionar com Ele, pode mergulhar no rio, joga a toalha fora e pode entrar no rio. Por gentileza e com carinho, se coloque sobre os seus pés. Só muda depois que ela entende o que ela tem que fazer no caminho da subida. A vida de Ana só muda depois que ela entende que o serviço é necessário e a aproximação é necessária, porque está de corpo, muitos estão, e será mais uma reunião. Mas Ana entende que não dá para estar só de corpo, senão o corpo, alma e espírito, todos reunidos em um só culto, em um só intuito. Então, quando Ana entende isso, então ela gera o celular. Quando ela volta para o templo, no ano posterior, ela chega com o seu sacrifício na mão. E quando ela entra no templo, olha para cá, ele senta no pilar do templo, ele olha, e ela diz: ei, Eli, sacerdote, lembra de mim? E ele diz: não me lembro de você. Ela diz: lembra daquela mulher amargurada? Sou eu. Deus mudou a minha vida. Eli olhando para ela dizendo: tá, mas e daí? O que eu tenho a ver com isso? Se não tem sacrifício, não adianta, volta para casa. Aí ela: pera lá, porque esse ano eu não vim me apoiar no culto de ninguém. Eu vim entregar o meu culto.